usar mais esses recursos do Zoom. A palminha. Thaís, boa tarde, more. Vamos abrir o chat para registrar. Mari falou que só vai conversar, então a gente tem que estar no gatilho. Já soltei a gravação, tá, gente? Para não correr o risco de esquecer. Oi, Carol. Oi, Mari. E aí, querida? Tá ótimo. Bom, vocês me digam aí quando começar e a gente vai. Carol tá com o microfone fechado. Eu acho que ok começar, gente. Se já tá gravando. Você fica de olho aí, né, Carol? Se alguém vai bater na porta. Sim, tô de olho. Massa, graças, querida. Bom, então, pessoal, boa tarde. Super prazer. Eu tô aqui na terra de vocês, tô em São Paulo. Tô quarentenando na terra da maioria, né? Sei que Júlia, Gui, Carol são daqui. Fiquei muito feliz de poder participar de alguns encontros. Infelizmente, outros eu não consegui estar presente porque era na mesma hora de uma reunião importante do CRIA, que aí eu ia precisar mudar muitas pessoas para eu conseguir estar aqui. Mas calhou perfeito dessa semana ser uma semana de recesso da escola. E aí eu não tinha essa reunião, então a gente conseguiu marcar. Júlia e Gui me orientaram. Então, vou apresentar aqui para vocês. Desculpa não ter conseguido fazer nenhuma apresentação. Depois eu posso mandar fotos, posso mandar vídeos que a gente tem lá no grupo. Mas tô a mil com uma campanha que a gente criou do CRIA. Depois eu vou compartilhar com vocês também. Vou pegar aqui as perguntas que a Júlia foi me orientando, né? Para a gente conversar aqui agora. E tentar ser o mais breve possível também para quem quiser fazer pergunta, ter essa oportunidade. Mandei agora no grupo as respostas escritas também. Se alguém tiver alguma dúvida em relação àquilo, também pode abrir o microfone. Fiquem à vontade. Então, assim, como nasceu o quintal, né? O Espaço CRIA é uma escola. A gente começou como um quintal chamado Pólen. E o Gui esteve lá com a gente, lá no começo. Na verdade, na nossa segunda casinha do Pólen. Fez uma brincadeira com a gente muito interessante de fenomenologia, que essa palavra é muito difícil, mas foi uma das atividades assim que gerou na gente muita potência assim de observação mesmo do trabalho com as crianças. E esse projeto ele começou comigo e com a Lívia, que é minha parceira. Eu convidei ela para estar aqui, mas ela tem 2 filhos e ia ver se ia conseguir entrar lá no horário de almoço das crianças e tal. Nós 2 somos advogadas e a gente estava insatisfeita com essa profissão, com esse estilo de vida, e as 2 estavam muito abertas assim para uma mudança. A gente se encontrou através da Educação Gaia Education, e eu fiz a formação em 2011, ela fez em 2012, e um amigo em comum apresentou a gente, falou: acho que vocês têm a ver, acho que vocês querem coisas parecidas, acho que vocês deviam se conhecer. E, de fato, nós 2 estávamos ali interessadas em começar a investir em educação. Para a gente, o caminho de mudança desse mundo era pela educação e pelas crianças. E aí, para encurtar um pouquinho a história, nós 2 trabalhávamos na área ambiental e a gente criou um projeto de educação ambiental. Foi o primeiro projeto que a gente começou, durou 1 ano. E depois desse projeto, a gente foi conhecendo outras escolas, outros espaços educacionais que eram baseados em natureza. A Green School foi uma grande inspiração para a gente em Bali, não sei se vocês já ouviram falar. E a gente, em 2015, há 5 anos atrás, deu o primeiro passo de abrir esse quintal chamado Pólen. Aí a gente abriu primeiro esse quintal que durou quase 2 anos, foi 1 ano e 10 meses. Éramos Fernanda Zerbini estava com a gente lá no Pólen desde o começo, e foi um momento muito especial para a gente, porque deu para a gente experiência, deu para a gente segurança. Éramos 30 famílias, que era o que eu estava falando. A gente começou com 10 e chegou a ter 30.
numa casa de um avô de uma das crianças, foi essa casa que o Gui visitou a gente, vovô Miguel. E depois desse tempo que a gente foi construindo ali a nossa prática, né, formando os educadores, Fezoca fazia parte dessa equipe, a gente foi se sentindo mais seguro para dar um próximo passo, que sempre foi o nosso sonho, abrir uma escola. Então, a gente começou como quintal e a gente sempre teve esse objetivo de ser uma escola, porque como advogadas que somos, né, a gente queria muito estar dentro da legalidade e a gente queria muito poder ser ativista por uma escola que fosse legalizada do jeito que a gente acredita que a escola tem que ser, né? A gente acreditava que era muito possível ter escolas que fossem autorizadas com uma proposta pedagógica inovadora, transformadora. A gente também se inspira muito no trabalho do Pacheco, e o Pacheco é muito militante da gente ir entrando no sistema e conseguindo validar, né, o que a gente acredita. Então, também tinha um outro fator que a gente está no Rio de Janeiro, no Cosme Velho, e o Cosme Velho é uma região que tem muitas famílias de classe média alta, então o fato da gente não ser escola legalizada naquela época afastavam algumas famílias da nossa proposta, né? Algumas famílias tinham medo de estarem num lugar que não tivesse uma legalização de escola. E aí, em 2017, a gente dá esse passo e abre o Espaço Cria. Então, Pólen foi um projeto do Espaço Cria. E aí, em 2017, a gente inaugura a escola. Fezoca também estava lá com a gente nesse momento. E foi um primeiro ano super conturbado, né? Acho que o primeiro ano de vida de qualquer ser vivo são muitas descobertas, é muita informação, mas aos poucos a gente foi encontrando o nosso eixo. Preciso dizer que eu falei aqui que uma grande inspiração é o Pacheco, mas a Ivana Jauregui, uruguaia, criadora da Educação Viva e Consciente, é uma grande inspiração para a gente. Desde que a gente abriu o Pólen, a nossa abordagem pedagógica não é pedagogia, tá? Nossa abordagem, a nossa visão de mundo sempre foi educação viva e consciente. Quem quiser saber mais sobre isso, eu posso falar aqui um pouquinho. Mas também vocês podem procurar os canais da Ivana. Ela, melhor do que ninguém, traz essa inspiração e essa prática. E a gente foi criando, aí eu já vou respondendo aqui algumas perguntas que vieram antes, a gente foi criando a identidade do CRIA, né? Criando a identidade do CRIA, mas foi isso mesmo que aconteceu. Por exemplo, esse trabalho que a Fernanda Zerbini fazia no CRIA, ele não existia originalmente nas escolas vivas e conscientes, porque eram principalmente escolas que faziam um trabalho da observação, um trabalho de não interferência, um trabalho muito de presença do educador acompanhando ali o fluir das crianças, né? Que é esse estudo que depois a gente foi descobrir da fenomenologia. Essa palavra eu acho sempre complexa. E eles fazem isso na prática mesmo, um trabalho muito bonito de acompanhar a individualidade de cada criança no seu processo de desenvolvimento. E quando a gente inventou o Pólen, a gente sentia falta de ter alguns momentos em que as crianças fossem convidadas a fazerem algumas atividades. Então, que tivesse algum tipo de diretividade, mas uma diretividade consciente. Não vou convidar aquela criança para fazer uma atividade só porque eu acho que culinária é legal, ou só porque a Fernanda é artista e a gente acha que as crianças têm que trabalhar com a Fernanda porque eu acho a Fernanda muito maravilhosa. Não, a gente buscava convites que tivessem significado, convites que fizessem sentido para o processo de cada criança. Então, eu vou convidar aquela criança a fazer um desenho ou a experimentar argila porque eu estou vendo que ela está precisando muito colocar a força dela na mão dela. Então, os materiais e os convites, eles sempre estavam relacionados com a experiência que a criança estava vivendo. Então, não era porque a gente achava, não era uma visão só do adulto, né? Tinha ali uma conexão entre educador e educando daquela experiência que acontecia. E também a própria experiência que acontecia, ela não era premeditada. A gente não dizia que o que a Fernanda ia fazer tinha que ter um resultado já previsto antes. A gente se abria para o encontro da Fernanda com as crianças.
E o que emergisse dali, o que fosse potente, a gente confiava que era o caminho, né, certo, entre aspas, porque não tem caminho certo, mas o caminho verdadeiro, potente. E assim, voltando para a história do CRIA, em 2017 a gente então passou a ter 70 famílias, depois a gente foi para 80, depois 90, depois 100, e em 2020 a gente inaugurou mais um passo, que foram os anos iniciais do ensino fundamental, porque a gente ouvia muitas pessoas falando: muito linda essa proposta onde as crianças são livres para serem crianças, para brincarem, em contato com a natureza, mas isso é educação infantil, né? Quero ver quando chegar no fundamental. Aí elas vão ter que aprender da forma tradicional, como se o trabalho que a gente faz valorizando o brincar desde que a criança tem 10 meses, que é quando ela entra no CRIA, algumas pessoas acham que isso não é aprender, né? Então, o trabalho do CRIA tem sido também muito uma campanha de falar que brincar é coisa séria, que brincar é aprender, trazer também documentação pedagógica para as famílias, né, sobre essa experiência que as crianças têm de aprendizado através do brincar, o brincar como ferramenta de pesquisa, como ferramenta de conhecimento de si mesmo, do outro, do mundo. E o fundamental veio para trazer para a gente também fundamento de que dá para manter esse tipo de experiência significativa para os maiores. E que a gente não tem que fazer mais do mesmo. A gente não é obrigado por lei a ter que ter série, a ter que ter turma, a ter que distribuir os conhecimentos como a BNCC coloca, em primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E a gente escolheu para o ciclo 4, que é esse ciclo que nasceu em 2020. Infelizmente, ficou pouco tempo lá, né? Foram 1 mês e meio só. Mas a gente trouxe para eles a abordagem da metodologia de trabalho de projeto, que é diferente de pedagogia de projeto. A metodologia de trabalho de projeto é desenvolvida pelo Pacheco, não é ele bebeu em muitas fontes, mas é o trabalho que ele concretizou lá na Escola da Ponte, no projeto Âncora, em diversos projetos que ele realiza aqui no Brasil. E a diferença é que a pedagogia de projetos é o que normalmente acontece nas escolas mais tradicionais. Então, você determina que o projeto do semestre são felinos e todas as crianças vão precisar acessar aquele conteúdo de felinos, independente do interesse delas, independente de como cada criança pode estar interessada nos felinos. Vai ser o mesmo conteúdo para todas as crianças durante aquele período de tempo, exposto da mesma forma e aprendido da mesma forma também. Quando a gente fala de uma aprendizagem significativa, a gente sempre leva em consideração a relação entre o educador e o educando, porque a aprendizagem se acontece na troca, né? Não é simplesmente na transmissão, nem somente na descoberta que a criança tem. Isso é uma coisa que a gente acredita. É essa relação de aprendizagem entre um e outro. Então, a metodologia que o Pacheco propõe é uma metodologia com base na tutoria. Vai ter um tutor que ele é escolhido com base nessa afinidade, nessa troca. Não é qualquer tutor que a gente escolhe. Essa tutoria ela tem uma base afetiva para aquele tutor ser escolhido. E, normalmente, é o educador que tem mais troca com aquela criança, que aquela criança se sente mais à vontade com ele. E, através de perguntas e de observação também, sempre, a gente vai descobrindo quais são os interesses daquelas crianças e vai construindo roteiros de perguntas e de projetos. E esses projetos podem ser realizados individualmente, em dupla, em trio, em grupo. Isso também é uma possibilidade que as crianças têm de realizar. Então, hoje a gente tem, são 15 crianças no ciclo 4. O ciclo 4 vai de 6 até 8 anos. É como se fosse o primeiro, segundo e terceiro ano juntos, né? Seria essa correlação. E essas crianças têm tutores e estão desenvolvendo seus projetos e estão fazendo isso agora online, né? Nesse momento de pandemia, os únicos ciclos que a gente está tendo atendimento, vamos dizer assim, né, para as crianças online é ciclo 3 e ciclo 4. São as crianças de 4 a 7 anos, ciclo 3, e crianças de 6
até 8 anos, ciclo 4. Por que as crianças do ciclo 3 são de 4 a 7 e não 4 a 6? Porque essa transição do ciclo 3 para o ciclo 4, ela é uma transição que ela é um momento muito importante assim, para a criança, o que a gente percebe. E muitas vezes a sociedade coloca muita pressão, os pais principalmente colocam muita pressão desse início da alfabetização, né, do letramento também. Na verdade, alfabetização não, do letramento. A gente não separa muito a alfabetização de letramento também não, mas a escrita mesmo, propriamente dita. E a gente entende que tem crianças de 7 anos que ainda não estão nesse momento, né? Elas ainda estão aperfeiçoando outras camadas do seu desenvolvimento. Então, a gente não colocou que o ciclo 3 acaba com 6 anos, justamente porque a gente percebia que essas crianças que estão com 6 anos são as que ficam sofrendo essa pressão. Então, elas podem ficar confortáveis no ciclo 3 até 7 anos, ou até talvez 7 anos e pouco, justamente porque existe ali um processo que ele está amadurecendo. Mas o que a gente percebe na escola é que a maior parte das crianças, elas sinalizam para a gente, né? Sempre, quando elas estão prontas para dar o próximo passo. Então, nosso papel é o de sermos guardiões desse tempo, né? Para que ela possa sinalizar para a gente também possa perceber e conversar com a família. E a gente busca ser protetores mesmo, para que essa criança não se sinta nem provocada a ter que estar num lugar onde ela ainda não está, nem também se sinta não vista. Se ela está mostrando sinais de que aqueles desafios do ciclo 3 já estão começando a ficar pouco interessantes e ela está precisando de mais desafios. Então, a gente busca muito ser guardião desse processo das crianças. Vou parar aqui só para olhar as perguntas que tinham para eu responder aqui. Se alguém quiser me interromper e fazer alguma pergunta, fica à vontade. Tá, voltei aqui. Quais estratégias de sustentabilidade do seu quintal? Quais as estratégias de sustentabilidade do seu quintal para enfrentar esse momento de quarentena e manter o vínculo com as famílias e crianças? A gente tem, como eu disse, a gente tem feito as tutorias online com ciclo 3 e ciclo 4. Com o ciclo 1 e ciclo 2, a gente entende que essas crianças são muito pequenas e que a gente não acha saudável esse encontro dessas crianças com telas na escola, porque a gente não trabalha com o conceito de aula. Isso também é importante. Não tem aula no CRIA. Só existe encontro. Encontro da criança com ela mesma, encontro da criança com outras crianças, encontro dela com a natureza. E, dado o momento que a gente está vivendo de distanciamento físico, o que a gente tem promovido são algumas frentes, né? A primeira frente é apoio às famílias. A gente criou uma rotina de encontros com as famílias, onde a gente conversa sobre temas macro, desfraudes, birras, conflitos, desmame, relação materna, relação paterna, parentalidade positiva. A gente falou já várias brincadeiras, o que é brincar, conceituamos o que é brincar, fizemos uma aula, a gente chamou isso de escola de famílias. Então, teve todo um trabalho que está sendo feito junto com as famílias. Tem também com as famílias um trabalho que a gente faz no CRIA, chamado Memória das Famílias. A gente marca uma reunião com cada família da escola para fazer uma anamnese póstuma. O que é isso? Normalmente, quando uma criança entra na escola, tem aquela entrevista que as pessoas perguntam para a família na amnese, né? Ah, essa criança teve alguma questão de saúde, como é que foi o parto dela, como é que não foi? E fazem ali todo um questionário para saber sobre essa criança antes dela entrar na escola. No CRIA, a gente faz isso depois. A gente gosta primeiro de receber a criança, conhecer a criança, deixar ela se apresentar, deixar ela mostrar quem ela é pra gente. Porque eu não sou a mesma quando eu tô com a minha família, quando eu tô com as minhas amigas, quando eu tô com o meu namorado, né? A gente tem diversas camadas da nossa personalidade. E quando a criança chega na escola, ela apresenta uma nova. Então, a gente não gosta de ter o nosso olhar viciado, de ter aquela visão já... Ah, ele foi prematuro, será que então essa questão que a gente está percebendo é porque ele foi prematuro? Eu não quero ter esse tipo de vício. Então, a gente deixa a criança se apresentar e aí essa memória da família a gente faz uma vez por ano.
ou é a primeira vez, a memória que a gente faz ela desde como é que os pais se conheceram, até como é que está a situação da criança hoje em relação à autonomia, como é que é o lazer dela, que tipo de alimentação ela tem em casa, como é que foi o parto, como é que foi a gravidez, como é que está o momento do casal, se são separados, como é que está essa relação, enfim. São 4 páginas de perguntas, se vocês quiserem eu posso compartilhar com vocês. A gente foi se inspirando em algumas práticas algumas são Waldorf e da antroposofia, inclusive na época do pólen, quando a Fernanda estava com a gente fazia esse tipo de memória da família na casa da criança. A gente ia na casa da criança, conhecia a casa, conhecia o quarto, conhecia a cozinha, podia dar apoio também para as famílias em relação à organização dos ambientes preparados da casa. Mas hoje que a gente, né, somos 109, perdemos essa intimidade, assim, né, de ir na casa das pessoas, mas a gente faz esse trabalho anualmente. E isso que eu queria te perguntar, Mari, já que você tocou nesse assunto, que você narrou uma trajetória assim, que aumentou bastante o número de famílias, né, nesse caminho. Como é que vocês lidaram com essa questão da qualidade? Você sentiu isso um desafio de repente aumentou muito o número de famílias? Como é que você mantém esse acolhimento, esse carinho, essa coisa íntima, né, que é do quintal, com as famílias, com as crianças? Como é que foi esse processo? Então, ótima pergunta, Gui. A gente manteve os grupos dos ciclos com o número que a gente tinha no máximo do pólen. São no máximo 30 crianças. Então, o ciclo 1, o turno da manhã só pode ter no máximo 30, o turno da tarde no máximo 30. E com isso, a gente também teve que fazer, esse é o maior trabalho que a gente tem, formação de equipe, sempre, contínua, constante, e a gente tem coordenadoras, né, de cada ciclo. Então, a intimidade, ela acontece hoje não diretamente comigo e com a Lívia, mas a gente se divide. Eu coordeno o ciclo 2, junto com a Helena, e a Lívia coordena o ciclo 1 junto com a Renata. Eu coordeno os inspiradores junto com a Fernanda, a Lívia coordena o ciclo 3 junto com a Ana Leite. E juntas também fazemos a co-coordenação do fundamental. E esses grupos de crianças, eles têm no máximo 30. Esse foi um número que a gente achou que era saudável para os educadores poderem ter bastante conhecimento de cada criança. Me lembrem de falar depois sobre os percursos. Acho importante também compartilhar isso com vocês. E também para as coordenadoras poderem ter essa narrativa de cada criança, né, ao longo do ano, de cada família, bem próxima. Então, foi esse número 30, a gente manteve. E as coordenadoras. Ter coordenadoras é essencial para a gente nesse momento de expansão. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu falar dos percursos para vocês. Percursos também foi uma invenção nossa, né, entre aspas, porque acho que nada se cria totalmente, tudo a gente vai se inspirando. E como é que são esses percursos? A gente, ao longo do semestre, vai fazendo a documentação pedagógica do que a gente observa das crianças. Semanalmente, a nossa equipe tem um encontro de documentação, um encontro de partilha pessoal, onde essa equipe vai poder falar sobre questões que aconteceu. Poxa, você me atravessou enquanto eu estava com aquela criança, aquilo não foi legal para mim, queria conversar sobre isso com você. Ou queria elogiar uma coisa que eu vi você fazendo ali, um parceiro de trabalho, achei muito bacana como você resolveu aquela situação, como você construiu aquela brincadeira. Então, é um momento para a gente poder falar também como é que a gente está, como é que a gente está vivendo o trabalho, entendendo que a gente precisa cuidar de quem cuida. Então, a partilha, ela é um momento do coração. Eu também posso chegar na partilha e falar, gente, essa semana eu não estou bem, eu estou me separando, eu estou com dificuldade financeira. Isso vai gerando muita confiança na equipe. Porque não é porque a gente trabalha com criança que a gente tem que estar sempre com um sorriso no rosto, não é porque a gente está prestando um serviço que a gente deixa de ser humano. O nosso trabalho ele é muito pautado em relações humanas mesmo. Assim, isso é muito claro para as famílias também. Que para a gente, o ser humano que está ali é o ser humano que importa, né?
E, além disso, também tem um encontro semanal de grupo de estudo. Esse encontro da documentação pedagógica é onde cada educador vai começar a escrever o que ele está observando sobre o processo de desenvolvimento de cada criança. Cada educador escolhe, né, por aquela conexão que eu falei no começo, né, de empatia entre criança e educador, 5 crianças, né, que são as crianças que ele tem mais proximidade. E aí ele vai registrando. No final de cada semestre, a gente elabora um documento, um PDF. Lá no CRIA, a gente não tem nunca nenhum papel, a gente não imprime nada, tudo é online, tudo é e-mail, né? A gente não usa nenhuma circular, nada que seja impresso. E esse documento se chama Percurso da Criança. Aí imagina que eu escrevi sobre uma criança chamada Joaquim. Sempre o título é Conhecendo Joaquim, porque a gente entende que eu estou conhecendo você sempre no gerúndio. Eu nunca te conheço por completo. Eu estou sempre num processo de ter intimidade e de aprofundar minha relação com essa criança. E aí a gente vai descrevendo numa narrativa bem, uma forma de escrever bem íntima de cada educador. Cada educador tem o seu jeito, tem a sua forma, né, vamos dizer, sua liberdade poética para escrever. E a gente vai descrevendo para essa família o que a gente tem observado em algumas camadas do desenvolvimento. Então, física, motora, mas a gente vai profundo mesmo, assim, relação com a família, relação com os amigos, como é que essa criança está se desenvolvendo na autonomia, como é que é a alimentação dela, o que ela mais gosta, e as brincadeiras, e como é que ela aceita os convites, como é que ela lida com os limites, como é que a gente percebe a relação dessa criança com a natureza, como é que a gente percebe que essa criança se entende enquanto ela mesma, enquanto indivíduo, enquanto grupo, e por aí vai. São diversos temas que a gente vai colocando e no final a gente sempre coloca o que a gente aprendeu com essa criança naquele semestre. Que as crianças, é para lembrar as famílias que a gente também aprende muito com as crianças. Não são só elas que aprendem com a gente, né? Aí eu estava falando de quais estratégias de sustentabilidade. Então, com as famílias eu falei. Com a comunidade CRIA, a gente criou comissões, né? A gente criou uma comissão de abundância, que é uma comissão com projetos para gerar abundância para a escola nesse momento de crise que a gente está vivendo. Então, essa comissão, ela construiu um kit junino que a gente vendeu para várias famílias e para várias pessoas que estão comprando esse kit com alimentos juninos, de festa junina. E uma parte dessa verba vai para a escola. A gente criou uma formação aberta, porque a gente sempre faz formação de equipe em janeiro, julho e dezembro. E aí a formação agora de julho aconteceu semana passada, teve PEL, mandei para vocês toda a divulgação, Gandhi, Janine, Ivana. Infelizmente o encontro do Dominique foi cancelado, mas teria Dominique Barter também. E essa campanha ainda está no ar, que a gente está recebendo doações. E a gente fez a campanha de formação junto, justamente para poder também disseminar esses educadores que têm esses conhecimentos que tanto nutrem a proposta pedagógica do CRIA. Então, também a gente poder que mais pessoas conheçam, né, que beber na fonte que a gente bebe. A gente também criou na Comissão de Abundância um jogo. Não sei se vocês já ouviram falar da metodologia Oasis, mas é uma metodologia que você gera abundância sem usar o dinheiro. Então, a gente construiu um jogo também para a nossa comunidade CRIA, para a gente poder ajudar quem precisa de ajuda, inclusive pessoas de fora do CRIA, pessoas que são do bairro, do Cosme Velho, do bairro das Laranjeiras. E esse jogo vai começar em agosto. A gente também fez uma campanha de doação para a comunidade do Cerro Corá. É uma comunidade carente que tem do lado do CRIA, que inclusive é da onde a gente recebe a maior parte das bolsas da escola de crianças, a gente coloca dessa comunidade. E a gente doou 260 cestas básicas para essa comunidade. A gente também, na Comissão de Abundância, fez mais uma coisa que agora... criou uma lista de serviços que a nossa comunidade, os educadores, famílias, estão colocando lá num cardápio, que você pode escolher, por exemplo, um bonequinho de crochê, você pode escolher, por exemplo, uma aula de violão,
uma leitura de aura, tem lá diversos serviços que a comunidade oferece e também uma parte dessa verba vai para a escola. Aí a gente criou uma comissão de saúde e uma comissão financeira. A comissão de saúde, ela é uma comissão que está desenhando todos os protocolos de retorno da escola e dando feedbacks também para a comunidade escolar sobre esses protocolos, para a gente poder ter famílias e equipe participando dessa construção, de como é que vai ser o nosso retorno. Essa comissão ela é composta por alguns pais médicos e também educadores e outras famílias que quiseram participar. E a comissão financeira é uma comissão para ajudar a gente na gestão financeira da escola mesmo. A gente abriu planilha, abriu os nossos números, nossos gastos, e ele tem alguns pais que são economistas, empresários, e estão ajudando a gente a como melhor gerir os recursos que a gente tem hoje. É importante dizer que a gente não demitiu ninguém, a gente manteve os 55 educadores que a gente tem na nossa comunidade, a gente mantém os salários integrais, a gente usou os benefícios do governo e segue usando, suspensão de contrato de alguns educadores, redução de carga horária de outros. Isso tem feito com que a gente consiga avançar mês a mês. E que mais que a gente fez? Tanta coisa, gente, que eu esteja me lembrando, foi isso agora. Aí aqui. Quais estratégias de sustentabilidade do seu quintal para enfrentar esse momento? A gente está desenhando agora o retorno, né? Esperamos que a gente possa retornar em segurança para o final de agosto, no Rio de Janeiro. E aí a gente vai voltar com o ciclo 4, depois ciclo 3, depois ciclo 2, depois ciclo 1. Justamente por entender que os maiores, a gente quer ir do menos complexo para o mais complexo. E aí a gente está desenhando, junto com a nossa equipe, estratégias dos educadores encontrarem com as crianças em áreas públicas para realizar atividades e manter o vínculo e começar a fazer essa reintegração. A gente não chama de adaptação, porque adaptação parece que a criança que tem que se adaptar a gente, quando na verdade é uma integração. Escola, criança, família, equipe. E aí a gente vai começar a promover a partir de setembro esses encontros em parques, em algumas casas das famílias que abriram, porque são casas que têm jardim, área aberta, e em pequenos núcleos. A gente está organizando as crianças em pequenos núcleos para que elas não tenham, né, cruzamento entre elas e a gente possa depois retornar gradualmente até as atividades presenciais na escola. Acho que esses são as estratégias que a gente tem feito. E com os educadores, ao longo da pandemia toda, a gente teve rede de apoio, grupo de rede de apoio. Dentro desse grupo de rede de apoio, tem uma mãe que é psicóloga e a psicóloga da escola disponibilizaram horários de atendimento para a nossa equipe, horários que elas pudessem dar escuta, conversar, ajudar. Muitas pessoas da nossa equipe moram em áreas de risco, moram, né, no Rio de Janeiro. Ontem mesmo uma família pediu abrigo no CRIA porque mora nessa comunidade do Cerro Corá e teve um tiroteio e foi dormir com a família no CRIA. A gente abriu a escola para eles ficarem lá. Então a gente tem feito essa rede de apoio psicológica e emocional, e também a gente fez com todas as equipes vários encontros semanais, eram 2 por equipe, de grupo de estudos. A gente assistiu vários filmes agora me fugiu, do Videocamp, e debatemos com a nossa equipe. A gente usou essa estratégia. A gente convidou pessoas também, educadores, pessoas que são da nossa rede, para também fazer alguns encontros com a nossa equipe. Estudamos livros. Foi um momento de bastante aprofundamento no nosso trabalho e das nossas relações. Eu percebi que todas as nossas equipes assim estão muito unidas. Tá todo mundo louco para se rever, tá todo mundo louco para estar junto. Essa semana agora que a gente deu recesso, tá todo mundo, não, eu queria ter reunião, quero ver vocês. O WhatsApp não para, vamos se encontrar.
ninguém aguenta mais descansar, todo mundo quer voltar para a nossa escola. Hoje mesmo tem uma educadora que está lá regando a horta, mandou fotos, inclusive contou que um gambá comeu uma das nossas galinhas. Fiquei triste, mas faz parte da natureza. A escola tá lá sem ninguém, mas está preparada para a gente poder voltar agora com menos uma galinha. Qual tema você tem interesse de abrir para o grupo para refletirmos e trocarmos? Eu conversei com a Lívia, né, para a gente se alinhar em relação a isso, e tem 2 temas assim que a gente gostaria de trazer para vocês. Um é como é que vocês acham que a gente pode, como é que vocês veem uma governança mais participativa, né? Hoje sou eu e Lívia na liderança da escola. A gente tem esse grupo de coordenadoras e a gente tem um conselho. Essas coordenadoras fazem parte de um conselho que a gente toma decisões juntas sobre a escola, mas com esse momento da pandemia, as comissões também ganharam força e as famílias estão chegando mais junto, né, desse processo de tomada de decisão, de processos, de corresponsabilidade. Então, acho que um dos temas é essa governança mais participativa. E também em relação a essa governança participativa, tem um desafio que eu compartilho com vocês, que é o seguinte. Muitas pessoas reclamam que querem participar, mas na hora de participar, querem tudo pronto. Querem alguém que lidere, querem alguém que faça. Não querem perder o final de semana na cachoeira para poder pensar numa estratégia, elaborar alguma coisa, tomar alguma decisão. Então, também compartilho com vocês um pouco desse desafio que eu sinto, que eu fiz uma escolha de abrir uma escola, né? Igual quando você faz uma escolha de ter um filho. Eu estou 100% comprometida com isso. Mas como eu posso engajar mais pessoas que dizem que... Eu percebo muito essa frustração em mim, assim, de muitas vezes ouvir pessoas falando, eu quero muito poder participar, eu quero muito poder participar. Mas na hora que participa, tá bom, vem participar. Não, mas não quero, não tenho essa disponibilidade. Enfim, são várias as questões. Então, tem esse ponto da governança participativa e tem um outro ponto que a gente falou, que é da diversidade, né? Somos uma escola particular, a gente vive de mensalidade e de formações também, a gente deseja se transformar num centro de estudos mais para frente. Então, a gente faz cursos, faz formações de equipe abertas ao público. Essas são nossas fontes de renda. E a gente abriu um número de bolsas para a gente poder ter mais diversidade socioeconômica na escola. E a gente colocou como critério, nosso primeiro critério, são essas famílias dessa comunidade do lado do CRIA, que é o Cerro Corá e o Guararapes. E que outras possibilidades a gente pode ter, porque para uma criança do Cerro Corá e Guararapes estar na escola, a gente precisa que 2 famílias, são 2 mensalidades que bancam o custo dessa criança. Então, também a gente pensar em estratégias para poder ampliar essa diversidade. Acho que era isso. Deixa eu ver aqui. O que pulsa no seu quintal, que é diverso. Eu sinto que a nossa essência é a natureza. Não tem escola no Rio de Janeiro de educação infantil que tenha 3.000 metros quadrados de área verde, que tenha uma construção de permacultura, de pau a pique, que é o nosso ciclo 4. A gente tem uma visão e uma ação bastante pautada na conexão com a natureza. As nossas crianças não passam o dia inteiro dentro de espaços fechados, pelo contrário. A maior parte dos aprendizados acontecem do lado de fora. E o que você entende como essência alma do seu quintal? Eu entendo que a essência alma é a ampliação de consciência. É a gente cada vez mais se apoiar e ampliar a nossa tomada de consciência. É o autoconhecimento. É a gente cada vez mais perceber quais são as nossas limitações, o que a gente
o que a gente veio fazer aqui. Cada um de nós é uma sementinha, né? Cada criança é uma sementinha, cada educador, cada adulto, cada família. E cada sementinha tem uma beleza, né? A banana não é igual à manga e existe uma beleza nisso. Então, a gente poder valorizar cada ser, não querer enquadrar em nenhum padrão. E a gente está eternamente evoluindo juntos. Acho que é isso. Obrigada pela atenção de vocês. Fê, Pode você tá fazer sem pergunta. micro. A Fê está tentando falar alguma coisa, mas ela tá sem microfone. Não é que eu adoro essa frase da banana não é igual a manga, que é do Pete, né? Pete, grande mestre, maravilhoso. Gente, pode fazer pergunta? Pode, Li. Pode fazer. E aí, a Mari também trouxe umas perguntas. Então, a gente vai perguntando e respondendo ao Vou longo. perguntar em cima do que ela falou, né? Vai que vai. Valeu. Oi, Mari, obrigada, viu? Adorei saber. Oi, Lilian. Muito, Oi, muito Lili. legal, muito inspirador. E uma pergunta que eu tenho para você, que eu acho que está bem lá no inicinho da sua fala, sobre a questão de ser legalizada, né, de ser formalizada. Aqui no Malawi, a gente começou como pré-escola para poder ter um certo tempo de se organizar e ir para uma escola formal com um certo conhecimento, né? Porque, enfim, a gente veio já para num movimento em que a escola já estava com o prédio construído, né? E que a gente precisava dar uma agilizada nas coisas. Mas para fazer direto o primário, aqui no Malawi, só um parênteses, a pré-escola não está sob regulamentação do governo, só a partir da primeira série do fundamental. Então, a gente achou mais seguro começar com a pré-escola, não só mais seguro, seria uma opção de qualquer maneira, assim, por crença mesmo, né? Convicção mesmo de que a gente tem que começar esse trabalho na base, mas também, por outro lado, facilitou bastante, já que a gente ficou com uma liberdade, principalmente em termos pedagógicos, né, muito grande. Mas não apenas, e aí que é a pergunta. Porque eu estou fazendo lá o curso com a Ivana e com você também, eu estou totalmente apaixonada pela Ivana, totalmente. E ela falou numa aula, nossa, é maravilhosa. E ela falou numa aula que vocês no CRIA são da rede, aí rede eu estou falando como conjunto, né, de escolas que tem essa inspiração, são a escola menos fora da lei, assim. Eu achei engraçado quando ela falou. Então, que tiveram essa preocupação, né, de se adequar sem abrir mão dos princípios da educação viva e consciente. Então, assim, eu queria só entender como é que foi esse processo para vocês. Claro que vocês, sendo advogadas, facilita muito, porque aqui, por exemplo, a gente não tem nenhum advogado perto da gente que entenda, ainda tem isso, né? Porque a gente trabalha muito com a população do campo de refugiados. E eu tenho certeza que deve ter advogado lá, porque é uma população de 45 mil pessoas, você acha absolutamente todas as profissões, liberais principalmente, você pode imaginar. Mas eles têm a formação do país deles, né? E aqui a gente tem que entender a lei malauiana. Então é bem complexo, porque a gente não tem acesso a essas pessoas e eu não sei como a gente faria. Eu, Gabriel, educador, né? Eu, educadora, fazer essa análise das leis, eu acho que a gente não teria essa competência, sabe? Porque a gente não vai precisar só entender a lei, a gente vai precisar entender como jogar com ela, né? Vamos dizer assim, como entrar mais ou menos nas brechas, porque aqui a lei ela é muito, ela vai muito assim fundo no que você tem que fazer, sabe? Na forma. Então, tanto em termos de currículo, né? Tem uma série de coisas muito tradicional, né? Aqui é muito, muito tradicional mesmo o sistema educacional. E tem coisas como, sei lá, Bible Knowledge, né? Conhecimento bíblico, tem umas matérias assim que tem que estar lá, que são parte do currículo.
A cara da Júlia. Eles também determinam exatamente como tem que ser o padrão da sala de aula, sabe? Tantos metros. Assim, é uma coisa, é muito, muito fechado. E aí eu queria entender, assim, porque tampouco conheço a lei brasileira, mas eu imagino que você tenha que ter tido um jogo de cintura ali, né, para fazer isso. E a segunda pergunta que eu tenho para você... Posso responder essa primeiro? Pode. Deixa eu só complementar com uma coisa, Mari. Claro. A escolha, inclusive pela metodologia do Pacheco, depois para o fundamental, é para atender? Você acha que ela, de algum momento, atendeu mais a questão legislativa? Não sei se mais, mas alinhou, de alguma forma, a questão legislativa? Por que você fez essa escolha para o fundamental? Tá, te falo. Tá, então vamos lá. Lilian, eu acho o seguinte, com certeza me ajuda muito ter a minha formação jurídica na hora que eu leio uma lei, que eu acho que a gente às vezes já tem um preconceito quando já vê aquelas palavras, já fica um pouco confuso, inciso, a linha, né? Já é uma coisa que a gente já fica um pouco antipático. Então, com certeza, eu acho que a minha formação me ajudou, mas, sinceramente, não precisa ser advogada. O que você precisa entender é a hierarquia da legislação sobre educação no seu país. Então, no Brasil, a hierarquia é Constituição Federal, leis estaduais, leis municipais. Aí você tem que entender quem tem competência para legislar sobre o quê. No Brasil, vou falar do Rio de Janeiro, porque eu tenho medo de falar do Brasil inteiro e eu estou errada, mas eu tenho quase certeza do que eu estou falando. Educação infantil, a competência é do município. Educação, ensino fundamental e ensino médio é do Estado. E ensino superior é federal, salvo as escolas federais, tipo Pedro II, que aí já são escolas legisladas pela União. Aí, você vai ter que, então, ver. No Brasil, por exemplo, é a Lei de Diretrizes e Bases. É a maior lei que tem do Brasil, que é uma lei federal. E o Brasil, ele tem uma questão que você me falou que é diferente do Malawi, né? Para a educação infantil, o Brasil não tem currículo obrigatório. Existem parâmetros nacionais curriculares e diretrizes curriculares, que por incrível que pareça, né? Não sei, não quero falar isso porque eu amo meu país, mas são muito bons. É porque a gente sempre acha que tudo que é feito aqui é mais ou menos, mas são muito bons. É um material que está disponível no site do MEC, que vocês podem baixar. E na educação infantil, o que isso significa? Não é uma obrigação. Aquilo são indicações. Bárbara, só uma coisa. O microfone da Bárbara está aberto, está dando uma interferência. Você fecha, Bá. Então, não são obrigatoriedades, são indicações, orientações. Então, na educação infantil no Brasil, você tem muita liberdade pedagógica, porque você tem aquelas orientações gerais, mas você pode seguir da forma que você quiser. O que eu tive mais questão em relação à legalização do espaço CRIA, a Ivana até contou isso lá na formação, foi a parte da estrutura da escola, a estrutura física da escola, não o conteúdo que a gente estava, o currículo da nossa educação infantil, muito porque esse conteúdo tem liberdade, vamos dizer assim, de cada um fazer como quiser, tá? Que é diferente do ensino fundamental, que eu já vou responder a pergunta da Carol. Mas a parte física da escola tem diretrizes muito claras dentro de documentos que se chamam parecer, são pareceres da Secretaria de Educação. Aí esse parecer diz o espaço, que você pode ter tantas crianças naquele espaço, mas é um parecer, gente, que assim, não tem nada demais, sabe? Não é nenhum monstro de 7 cabeças. Só que as pessoas que são os funcionários públicos, muitas vezes eles fazem, sabe assim, o fiscal da vigilância sanitária faz aquele tipo do mal e vai lá com a pranchetinha dele e começa a querer questionar várias coisas. Por que isso aqui tá aqui? Por que essa janela tá assim? E você tem que ter
o sangue frio de pensar que é uma pessoa que está cumprindo ordens, que existe a síndrome do micropoder no Brasil, que muitas vezes essa pessoa vai encrencar com uma coisa porque ela está acostumada com uma cultura de corrupção da qual você não quer fazer parte, então que você não vai pagar nada para ela, para você fazer o que você sabe que está certo. E aí, por exemplo, dentro dessa parte física, você tem que seguir regras de colocar tela numa janela, por exemplo, que seja uma janela que tenha um desnível alto do chão. Mas uma janela que seja, por exemplo, uma janela para uma varanda, né? Que você sai do mesmo nível para o mesmo nível, varanda é aqui é a parte interna. Você não precisa colocar uma tela. A gente questionou isso lá na escola, quando eles obrigaram a gente a colocar tela. A fiscal disse que era uma questão de segurança e que a gente precisava colocar. A gente falou, mas isso está escrito aonde? Eu acho que essa é uma ferramenta, assim. Me mostra. Está escrito aonde? Porque se não está aqui nesse parecer que eu imprimi, que eu estou te mostrando que eu fiz, aonde está dizendo que a minha escola não pode ter grama no chão e que tem que ser cimento? Vocês viram a foto que eu mandei? É grama. Hoje em dia já virou tudo... A maior parte já virou areia, já virou terra. Mas era grama. Aonde está dizendo que tem que ser cimento? E a pessoa começa a ficar sem argumento, porque ela começa a cair no lugar que mas todo mundo faz assim. Tá bom, mas a minha escola tem direito de fazer de outra forma. Aonde é que está dizendo que o meu chão tem que ser cimentado? Aonde está dizendo que eu tenho que colocar uma fileira atrás da outra, crianças sentadas enfileiradas? Aonde está dizendo que as aulas têm que ser de 40 minutos? Onde está dizendo que tem que ter aula? Eu acho que você pode ir fazendo perguntas, sabe? Como se você fizesse de burra. Ensina, deixa eu entender onde é que está. Eu fazia esse papel, mas não estou entendendo. Aonde que está isso? Onde é que tem? Você me explica? E a pessoa não tem o que dizer. Porque ela não sabe onde é que aquilo está escrito. Porque, na verdade, as escolas tradicionais reproduzem um modelo sem questionar a origem deles, sem questionar aonde é que isso é obrigatório, enfim, por aí vai. E aí, respondendo assim, a sua situação, como você disse que aí no Malawi tem uma lei mais descritiva sobre educação infantil, né, sobre conteúdo. Não é sobre educação infantil, é sobre educação primária. Na educação infantil a gente ficou... tá. Isso. Ficou livre, tá. Aí eu acho que entra o ponto do que a Carol perguntou sobre o fundamental. A gente não escolheu essa abordagem do Pacheco para ser mais fácil a legalização. A gente escolheu porque a gente acha que ela é a melhor abordagem para essa faixa etária de criança. São crianças bem curiosas, crianças investigadoras, crianças que perguntam, crianças que muito cedo sofrem com a perda pelo encantamento de aprender, porque aprender era muito interessante, era muito legal, eu amava ir para a escola, e aí eu entro no ensino fundamental e eu começo a achar aquilo tudo muito chato, porque agora eu tenho que ter aula disso, aula daquilo, fazer tudo que está todo mundo fazendo igual. Então a gente encontrou nesse trabalho do Pacheco uma forma de manter esse vício, esse encantamento por aprender, um respeito também à singularidade de cada criança, cada projeto é um projeto, desenvolvimento da autonomia, porque cada criança está ali construindo seu roteiro de estudo, faz parte, cada criança faz seu projeto de avaliação junto com seu tutor. Então, a gente entende que é uma metodologia que casa com os nossos valores. E em relação à legalização, Carol e Lilian, no Brasil, a gente tem a Base Nacional Curricular Comum. A gente precisa olhar para aqueles conteúdos. Aqueles conteúdos, eles não podem ser ignorados. Mas a gente não precisa dar aqueles conteúdos, não tem nenhuma lei que diga que a gente tem que dar, sei lá, vou falar aqui, mapear o bairro. Faz parte de um conteúdo de geografia do primeiro ano. Eu não preciso dar esse conteúdo no que seria o primeiro ano. Eu posso fazer mapeamento de bairro quando eu estiver aprendendo cartografia dentro de um projeto que seja o que é o Cosme Velho, da onde veio o nome Cosme Velho, quem foi Cosme Velho? As crianças fazem essa pergunta. Quem é Cosme Velho? E aí
nisso eu posso chegar na cartografia e no mapeamento do bairro. Então, um projeto vai ter um conteúdo de primeiro, quinto, oitavo, quarto ano. Ele vai conjugar. E essa é a sua liberdade pedagógica, tá? Então, eu não sei como é que é no Malawi, como você disse, né? Eles dizem até como é que você tem que dar aquele conteúdo. No Brasil, a gente, graças a Deus, não tem isso. A gente tem a organização da base, que tem suas críticas, mas a gente também tem que entender que o Brasil é um país de dimensão continental e essa base, ela é o nome, ela é uma base. Ela é uma base para uma pessoa que esteja lá no recôndito do Brasil poder ter um conteúdo que é a base. Agora, ela tem milhões de críticas. Eu, por exemplo, tenho várias. Acho que é um conteúdo que muitas vezes vai profundo demais em assuntos que não são necessários ir profundo demais, como física, química, matemática. Ele aprofunda. Ele eliminou também artes e educação física como conteúdos obrigatórios, porque muitas escolas não são de tempo integral. A maior parte das escolas públicas do Brasil não são de tempo integral. Então, não dava tempo das crianças terem o básico. É isso que a gente tem que entender, a realidade do Brasil, que é uma realidade bem complexa de educação pública. Mas, voltando para a sua situação, eu acho que seria legal, sim, você pegar a Lei Federal de Educação. Essa é a principal. Porque todas as outras leis vão ter que respeitar essa lei maior. No Brasil é a Lei de Diretrizes e Bases, LDB. E quando a gente acha que alguma lei estadual ou municipal, por exemplo, está tirando a autonomia pedagógica das escolas, a gente vai lá na diretriz e vai falar, olha, mas a diretriz de base dá autonomia pedagógica, a gente não pode perder isso. Então, acho que é importante você ver a Constituição Federal do Malawi, o que eles falam sobre educação. Posso me colocar à disposição para tentar te ajudar. Eu não sei em que língua que está isso. Eu falo inglês, mas não sei. Inglês. Posso tentar te ajudar. Não, é engraçado que você falou isso. Você falou lá, não precisa ser advogado. E eu pensei assim, gente, eu fiz faculdade de Direito. Eu sou formada em Direito. Eu já até esqueci disso. Foi minha primeira faculdade. Outra vida. Fiz, tipo assim, 7 anos, eu não conseguia terminar aquela faculdade, meu Deus do céu. Mas, enfim, não era em inglês, né? Então, também não sei se eu vou ter essa habilidade para ler aqui. Mas, acho que não tem como escapar de se debruçar na lei, né? Como você está falando. Eu sei que aqui, por exemplo, tem muita escola Montessori, por exemplo. Foi uma coisa que eu não esperava, mas no pequeno círculo, né, de escolas privadas que existe também, tem muita Montessori. Eu não sei se é por conta dessa influência britânica, né, da colonização. Deve ser. Vai lá nessas escolas, conversa com essas pessoas que estão lá, entende como é que foi o processo deles de legalização, porque a Montessori, ela tem um processo também tem um material específico, que não é o material que eles devem indicar, tem uma gradação, então primeiro você começa num material para depois você ir para outro. Eles devem ter aí um caminho das pedras. Na verdade, porque, gente, é uma coisa meio louca, né? Até a Lisa, minha filha mais velha, ela já está no fundamental. E ela está numa escolinha dessa. E lá a gente já conversou com a diretora e ela falando assim, não, porque quando vier o fiscal, a gente vai tirar tudo isso aqui, botar, sei lá, reconfigurar a sala de aula. Já fizemos isso. E depois, quando ele for embora, a gente volta tudo ao normal. Então, eu não sei se esse seria o caminho também, se é o caminho que a galera... Olha, eu acho, Lília, que, assim, às vezes é preciso. Eu já fiz isso. Quando o Fundamental do CRIA, esse ano, a gente abriu a construção a bioconstrução que a gente fez, ela não estava pronta ainda. E bateu lá a fiscalização para poder dar o alvará para a gente do Fundamental. E a construção não estava pronta ainda. A gente estava com o Fundamental na mesma sala do ciclo 3. A gente reorganizou de um lado e reorganizou do outro, fez como se tivesse uma divisória. Então, assim, essas improvisações, elas acontecem também, sabe? Eu acho que a gente também
precisa ter uma certa sabedoria de quais guerras a gente quer comprar. Não dá para comprar todas, sabe? A da grama eu comprei. Falei, eu não vou botar cimento na escola, isso é um absurdo. Mas a da janela, de um nível para o outro, paguei, botei a tela. Depois que a mulher foi embora, o alvará estava lá, tirei. Então, assim, também tem algumas coisas que você também percebe, sabe? Você vai perceber também o que é muito essencial para você e que você não vai abrir mão e o que você vai poder... se botar uma tela na janela, tá, eu boto, já que essa mulher tá encrencando, e eu deixo isso passar e depois eu tiro. Gente, eu tinha uma outra pergunta, mas eu acho que eu vou, né? Tomou tanto tempo. Se alguém mais quiser perguntar, depois eu volto e pergunto de novo, se sobrar um tempo. Pode me mandar mensagem também, se quiser, tá? Obrigada. Quem quer perguntar alguma coisa a mais? Para mim ficou vibrando a sua pergunta sobre a questão participativa, Mari. Usando inclusive a metodologia do Pacheco, assim, sabe? A gente tem uma conversa aqui com uma mulher, uma mãe que está fazendo a formação do Pacheco, né? E a gente tem falado também de tutor de tutor. Como se a gente ainda precisasse, para que os adultos se envolvessem, também criar neles o mesmo caminho de pesquisa e de curiosidade que cria com a criança, sabe? Temos uma pergunta, onde vocês querem se envolver? Vamos responder essa pergunta e estimular neles a mesma ideia de pesquisa e de método científico que se faz com as crianças nessa escola, sabe? E criar data e criar esse caminho e depois mostrar para eles, olha que caminho que a gente está fazendo mas seria legal, né, a Anaí estiver aqui, conversar com a Anaí também, porque eles têm um processo que é bastante democrático. E me veio também, a Ana Carol tá aí ainda, me veio também Eu a tô. fala da... Como é o nome dela? Da menina que fez o Escola em Círculos? Da Mariane. Mariane também. E que ela fala... Da sociocracia? Que ela fala da sociocracia, mas eu tenho uma fala que me veio quando você estava falando disso. Não vou lembrar agora. Depois, qual que foi a sua segunda questão também? Questão da diversidade Não, socioeconômica. a questão da diversidade era outra coisa. Mas depois eu lembro da Mariane que eu fiz a ligação. Obrigada, Eu Carol. fiz alguma ligação com assim, mas acho que tem que criar um processo também, né? Em que de alguma forma, aqui eu também tenho essa história de eu quero me envolver, eu vou. E não é como, e eu acho que é um desafio dos quintais, né? Um desafio até porque, como a maioria não é escolar, inclusive de não ter, de criar essa relação como cria com a escola, de que num processo de pandemia, em que a gente só garante o que é essencial para a nossa família, por que os quintais não estão sendo garantidos, né? Sabe? Envolvimento tamanho que das famílias, dessa comunidade inteira, para que isso não seja só um serviço, mas de fato seja um envolvimento, um compromisso da comunidade para a educação das crianças, né? Sim. E da Você me diversidade. lembrou... Tá. Desculpa. Não, só você me lembrou que esse processo do tutor de tutores, a gente sentiu na pele quando a gente começou as tutorias, que a gente iniciou o processo de tutoria no ciclo 3. Então, ano passado, no começo do ano passado foi 2019. Em 2018, eu fiz a formação do Ecohabitária, com o Pacheco. Aí, a gente, em 2019, começou a aplicar o processo de tutoria com o ciclo 3, mas bem devagar também.
Até porque são crianças que não estão letradas, né? Então, os registros todos eram muito mais audiovisuais e desenhos e tal, mas a gente começou a sentir como é que é isso, de ter uma curiosidade, como é que monta um roteiro de pesquisa. E aí a gente precisou fazer tutoria dos tutores, né? Porque, inclusive, eu imagino que quem sai com uma base que é de pedagogia vive consciente, que tem, inclusive, a importância da não interferência, do não direcionamento. E aí tem uma transiçãozinha, né? Por isso que eu acho que eu fiquei curiosa, né? Tem uma transiçãozinha quando a gente vira para um roteiro de pesquisa, que por mais que tenha a história da criança, do protagonismo da criança, é difícil para o tutor também não perder essa linha que separa. É Eu vou sempre uma conduzir, eu linha vou guiar e não vou interferir, né? Achei ótima essa observação, Carol, que essa é uma dúvida que surge muito, inclusive dentro do CRIA. Então, a gente está o tempo inteiro também ajudando aí Não é que a educação vive consciente, Ivana, ela é fundadora do movimento e tal, mas a Ivana não diz uma forma como tem que fazer. Então, a educação vive consciente, ela não está dizendo que a gente não pode interferir. A educação vive consciente está convidando a gente o tempo inteiro para esse fio da navalha que você falou. De que forma que eu estou convidando essa criança para essa atividade? Estou fazendo isso porque eu estou carente? Eu estou fazendo isso porque eu quero atenção? Porque eu quero ser a educadora mais querida da escola? Eu estou convidando ela para essa atividade por quê? Por que eu acho que é importante ela aprender a costurar, ela aprender a cozinhar, ou a fazer uma música, ou a somar? Qual é a educação vive consciente? Ela está o tempo inteiro não dizendo para a gente o que fazer, mas o como fazer. É o como. Como é o fio da navalha da educação vive consciente. E ela é viva justamente porque ela não tem uma única forma. Todas as escolas da rede, a Lilian falou rede, é esse o nome mesmo, da rede da educação vive consciente. Cada uma tem sua natureza, cada uma tem sua beleza, cada uma tem sua proposta. E o que torna vive consciente é você estar ali buscando não estagnar, que eu acho que o estagnado está morto. Então, todos os ciclo 2 são assim, e é assim que é o ciclo 2. Não, cada ciclo 2 tem um grupo, um ritmo, um cheiro, é diferente. E não estagnar e, ao mesmo tempo, você trabalhar essa consciência que você falou, de redespertar essa consciência na gente, né? Por que eu estou com esse interesse? Por que eu estou com essa dúvida? Por que eu quero trazer isso? De que forma que eu posso trazer isso que faça sentido para essa criança? E o que vai fazer para essa criança, provavelmente não vai fazer para outra. Porque ninguém é igual, ninguém aprende da mesma forma. Eu estou aqui falando, cada um de vocês está captando uma parte do que eu estou falando. Então, a gente, se fizesse um resumo no final, nunca sairia exatamente o que eu estou falando, sabe? Então, eu acho que não tem essa dicotomia de educação viva e consciente não diretiva e metodologia de trabalho de projeto tem uma diretividade. Eu acho que tem diferenças, sim. O trabalho que o Pacheco realiza, em alguns momentos, eu também não quero falar por ele, mas eu visitei o Âncora, eu fiz um trabalhinho de circular pelas escolas, assim, andei por aqui em São Paulo, e em alguns momentos tem ali um adulto mais propositivo, mas eu percebi que esse adulto mais propositivo, ele está acompanhando aquele educando, ele não está fazendo isso gratuitamente, ele não está colocando ali um desafio a mais, é porque aquela criança consegue fazer aquele desafio a mais, entende? Então, como eu falei no começo que a educação acontece na troca, eu me afino com os educadores que têm essa perspectiva. Eu não acho que é protagonismo só da criança, então o adulto não intervém, deixa a criança aprender por ela mesma, nem é só protagonismo do adulto. Aula expositiva, o adulto que dita o ritmo e que fala. Para mim, é encontro. E eu vejo na Ivana e no Pacheco
os dois falando de encontro. Cada um tem o seu jeito, é bem verdade isso. Mas o CRIA tem feito essa costura, sabe? Essa costura com o jeito CRIA, que também não tem o menor sentido a gente ficar copiando o que os outros fizeram, até porque nunca vai sair igual, né? Não é receita de bolo. Então, é isso. É louco porque a gente tem lá na pesquisa, né, se debruçado a criar perguntas para os quintais que respondam o que é, né, para cada um essa linha, e a gente nunca vai ter a resposta, né? Que linha é essa da interferência? Que linha é essa da diretividade? Porque é muito único, assim, de alguma forma é muito único também, sabe? Porque, e aí eu tava, essa amiga me mandou um vídeo de uma professora fazendo agora, de uma tutora com uma tutoranda, num roteiro de pesquisa. E aí, para mim, ela me mandou super feliz, achando incrível. E para mim era super diretivo. Porque também eu me sinto a ponta menos diretiva, sabe? Então, talvez aquela escala, né, Gui? Que a gente estava falando, né? Como é que a gente cria essa escala e aí vai entendendo mesmo, inclusive se espelhando, nos refletindo aqui, para até chegar nessa pergunta: por que é que eu não tô tão. Porque me autoavaliando, né? Me autoconhecendo, me fazendo esse mergulho, né? Que é muito lindo. Com certeza, Carol. O Rafael tá com a mão levantada faz um tempão aqui, uma mãozinha azul. Você quer falar, Rafael? Olá, posso? Claro. Dá licença, todo mundo. Satisfação. Oi, aí, Rafael. Tá? Oi, tudo bem? Ouvi atentamente aqui, ainda que perdi um pouquinho da Mariana, mas me senti provocado em colaborar nessa primeira participação aqui, né? Sou Rafael Cruz, trabalho no Colégio UBM, no Centro Universitário UBM, são duas instituições irmãs, casadas. A Lívia esteve aqui conosco, a Lívia é cria aqui de Barra Mansa, né? Tivemos juntos aí na escola, eu e Lívia, uns 20 anos atrás. Depois ela veio cá fazer o curso de Floresta Escola, né, com Patrick. E tivemos aí tricotando na época sobre o CRIA e etc. Mas hoje estamos numa situação atípica, né, para todas as escolas. Me parece que as prefeituras, Mariana, cuidam até o 9º ano e o Estado cuida do médio, né? É só um ajuste na sua informação. Me parece que as escolas municipais vão até o 9º ano e as escolas estaduais no Rio de Janeiro vão... No Rio, não. Então, isso deve ser uma questão de... Não sei. No Rio, não. A nossa legalização do fundamental é toda com a Secretaria de Estado. De Estado de Educação, a Secretaria de do Educação. Conselho Estadual de Educação. E a nossa legalização e fiscalização e todos, assim, principalmente agora, né, que a pandemia, saem os decretos de quem pode voltar. Educação infantil é município. E é o município Deve que ter, decide, então, uma né? diferença. É o município que decide, Bom, não sei, preciso saber melhor disso também, porque aqui, como somos do maternal até a universidade, tenho que responder sempre aos 3 âmbitos. Então, às vezes, eu até me perco mesmo nesse aspecto. Outra coisa em relação à diversidade, como atender a um público diverso, socialmente, economicamente diverso, a única coisa que me bate é a questão da isonomia. É encontrar uma regra que valha para todos, né? Do tipo, a contribuição para quem ganha até X tem tantos X de desconto, porcentagem, ver cálculos que são variáveis. É muito delicado e muito difícil criar uma regra econômica que possa atender do Cerro Corá até o boy que trabalha ali na Conde Bahia Pendi ou que mora ali no Flamengo, né? Ou, sei lá, pessoas com mais condições. Então, acho que a isonomia é uma mesma regra que valha para todos. Qual é a regra? Realmente...
Eu aqui no momento de pandemia caguei nisso, assim, a regra a gente explodiu. Fomos, cada pai que perguntava para nós que ia tirar da educação infantil, a gente sentava, via, analisava. Por exemplo, vi um pai que falava que tem 4 filhos na escola, um no 8º, outro no 6º, 5º ano, outro no pré-2 com gêmeos. Ele falava, caralho, não imagino o... Então a gente chegou até a isentar por 2 meses a mensalidade, negociamos ela parcelar e não sei quantas vezes, mas para essa família. Mas isso no momento agora de pandemia, né? Não é o nosso projeto. No nosso projeto a gente tem parcerias e descontos e relações. Então essa isonomia, diria. Para o movimento do Chega Junto, o que eu senti, né, eu sou do teatro, participei em grupos de maracatu também, e grupos assim de organizações que são descentralizadas, sociocracia. O que eu senti é a questão da sociodemocracia, naquele sentido assim, as tomadas de decisão é sempre na democracia, a maioria, mas a divisão dos lucros é socialista, ou seja, pega tudo e divide por todo mundo. Mas a assunção de assumir responsabilidades e o trabalho cotidiano são poucos que assumem. Isso é um padrão cultural no Brasil, e acho delicado, não só no Brasil, acho que nos países com o Mediterrâneo também tem muito essa prática. O que eu senti, eu vou dizer o que deu certo, o que não dá certo você já sabe. O que deu certo aqui foi anfitrionar, ou seja, dividimos algumas tarefas, isso foi eventual, não é sistematizado. A questão dos voluntários, pais, amigos, colaboradores voluntários que chegam perto para colaborar. O que eu percebi que dá certo é você dizer que vai ter um almoço esperando, e ter mesmo um almoço responsa, né? Dizer que vamos fazer um almoço, você vem mesmo, né? Não, então porque a gente vai fazer um almoço aqui para te receber, vai ter aqui um lanche, um piquenique, e receber mesmo dessa forma sempre carinhosa, afetuosa, com ciceronear, assim, né? Ter um café especial, alguma coisa. A pessoa se fala assim, pô, os caras fizeram uma parada lá, eu não vou. Né? Tem sempre um quezinho assim de você avisar que terá alguém recebendo, não é só o trabalho. Todo teu dia lá, a chave está debaixo do tapete, passa lá, rega a horta, valeu, o cara não vai. O cara vai falar que deu algum problema no caminho, pegou trânsito ali na Rua das Laranjeiras, não vai subir, pegou tiroteio no túnel, não vai atravessar o Rebouças, não vai aparecer. Entende? Então, o que eu tenho sentido é um pouco isso, do tipo, quando são mutirões, sei lá, e organizar um rateio aí, ou até abrir o caixinha da escola, alguma coisa, oferecer um feijão, uma feijoada, uma coisa assim, né? Que uma comida para mais gente, que todo mundo se confraternize depois do trabalho voluntariado, que tem a hora, seja lá 4 horas, de 8 a meio-dia. Meio-dia todo mundo para e almoça junto. E são estratégias que têm feito com que aparecem mais pessoas que as pessoas se comprometam e cumpram, né, com compromisso, né, com voluntariado, com essas missões da divisão de tarefas. É só uma dica nesse aspecto que eu queria colaborar nesses seus comentários. Obrigado aí pela atenção de todos. Obrigada, Rafael. Adorei ouvir. Anotei aqui. E só te falando também em relação à parte dos descontos, né, que estava contando, a gente passou pela mesma situação no CRIA. No começo da pandemia, a gente trabalhou com equidade, né? A gente foi dando descontos maiores para quem mais precisava e descontos menores. A gente não foi lá e deu 30% de desconto para todo mundo, porque às vezes eu nem preciso de 30% de desconto, você nem precisava ter me dado, mas tem outra pessoa que precisa de 50% e tem outra pessoa que precisa de 10%. Então, a gente, mês a mês, a gente tem feito um e-mail que a gente manda para as famílias perguntando qual é o desconto que cuida delas e que cuida da comunidade CRIA, para a gente poder emitir o boleto do mês seguinte. Então, também já aconteceu de isentar. Tem família que está pagando R$200, tem família que está pagando R$1.000. A mensalidade cheia, ela é R$2.400, arredondando. Então, essas outras soluções também de comissão de abundância e financeiro
tem vindo por isso. A gente hoje, em julho, está com 50% da nossa receita diminuída. Caiu 50%. Então, esse é o desafio que a gente está vivendo de como fechar as contas sem demitir. E gostei das suas ideias. Acho que, como bons brasileiros, confraternizar em volta da comida vai dar bom. E a equipe é diversa, Mari? Sim. Essa também é uma forma, né? Sim. A gente tem um educador homem em cada equipe, que eu acho que isso é um ponto também que nas escolas, pelo menos por onde eu rodei, pouquíssimos educadores homens. Então, a gente tem no mínimo um educador homem em cada equipe e temos também educadores negros. A gente fez uma chamada no ano passado que foi uma ação afirmativa mesmo. A gente colocou lá, estamos procurando pedagogos negros com experiência em alfabetização e educação antirracista. E aí a gente recebeu até uma denúncia do Ministério Público, como se a nossa chamada tivesse sido racista. E aí a gente fez toda uma defesa no sentido de... E, gente, se eu ficasse só contando esse caso aqui para vocês, era 2 horas. Mas a nossa defesa foi exatamente essa, assim, um cenário em que a grande maioria dos educadores negros não conseguem emprego em escolas particulares justamente porque são negros. Você fazer uma ação afirmativa é você buscar incluir essas pessoas. E a gente recebeu em uma semana, eu quero falar o número certo, mas eu não estou lembrando agora, mas assim, foram mais de 600 currículos, tá? Em uma semana. Obviamente, muitas pessoas negras mandaram o currículo sem ter as qualificações que a gente também colocou, de terem experiência com a alfabetização e de terem também formação em educação antirracista. Vieram muitos currículos, mas veio muita gente boa e a gente entrevistou e respondeu um por um. E aí a gente recebeu relatos assim muito fortes de pessoas que falaram: cara, eu nunca entrei numa escola de pessoas brancas, porque sempre quando viam meu currículo já nem me ligavam. Quando viam a minha cor, falavam que a vaga já estava preenchida. E aí por aí vai. Então foi assim bem bonito o processo. Acabou que a gente contratou, foram 2, a gente tinha vaga para uma, a gente contratou 2 pessoas dessa leva e ficamos aí com uma lista ainda de muitas pessoas maravilhosas, potentes e muito profissionais. Porque é isso, né? A gente precisou colocar essa cota, né? De queremos só educador negro. Mari, ainda bem que você é advogada, né? Eu queria te perguntar mais uma coisa. Se as famílias, existe um convite para elas participarem? Os pais podem entrar e fazer alguma atividade, propor alguma coisa? A avó da criança, a tia, a mãe, o pai? Existe um convite ou uma permissão? Funciona isso? Já pensando na história da governança que você colocou como pergunta. Tá. A gente tem uma liberdade de todas as famílias poderem entrar na escola, tá? Não existe deixar a criança na porta do CRIA, do porteiro para dentro. Todas as famílias entram no CRIA, vão no balanço, vão no pula-pula, ficam um tempo lá com as crianças brincando e cada uma vai saindo ao seu tempo. Claro que tem também um horário que a gente também pede para as famílias não passarem desse horário, que é a hora do almoço, para as crianças que chegam perto da hora do almoço, senão é aquela despedida complicadíssima, né? Já não quero almoçar, ainda tem que dar tchau para meu pai, para minha mãe ou para minha avó, é pior ainda. E aí, o que a gente tem é, assim, muita abertura para as famílias poderem ficar no espaço da escola, e quando as famílias querem fazer alguma atividade ou querem participar de alguma brincadeira, é só falar com a gente que podem. Isso não é nem um pouco não permitido. Acontece que no Rio tem muita família que chega e tem que trabalhar, né? Essa é a nossa realidade urbana. Então, eles entram, ficam um pouquinho, curtem ali aquele espaço, pegam um solzinho, tiram um sapato, brincam no tanque de areia, mas tem uma hora que eles têm os compromissos. Então, a gente não tem muito essa demanda, vamos dizer assim, de uma família que queira ficar. A gente até fez um termo de compromisso com as famílias, eu até coloquei ali,
tem o nosso contrato, que chama Termo de Entendimentos, tem um outro contrato chamado Termo de Compromisso, que cada família se compromete a doar 2 horas mensais para o CRIA, para qualquer atividade. Horta, as nossas festas são todas festas comunitárias, tudo é feito por nós, para a gente. Eventos. Então, as famílias têm esse compromisso de ter ali participação nas reuniões, nas formações. Essas horas contam para tudo isso. Mas o que eu vejo é que, assim, as famílias que mais querem participar são as famílias que já sempre participam, são sempre as mesmas, que já fazem ali parte do nosso núcleo da escola. E a gente também tem permutas, tem várias permutas. O que é isso? Uma família fala, Mari, eu quero muito botar meu filho no CRIA, mas eu não tenho como pagar o valor da mensalidade integral. Então, a gente pergunta quais são os saberes e os fazeres que essa família tem. E a gente, se isso casar com uma necessidade da escola, deu match. A gente faz uma permuta. Então, a gente tem pais que são inspiradores, a gente tem pais que são do nosso TI, pais fotógrafos que fazem as nossas fotos, pais que fazem os nossos filmes, pais que escrevem textos, revisam nossos textos. Deixa eu lembrar aqui. Tem uma mãe que é do nosso financeiro. Tem uma outra. Aí todos os filhos de educadores, educadores é todo mundo da escola, tá? Todos os filhos de educadores têm bolsa 100%. Mas tem pais que, além da bolsa de um filho, ainda prestam algum serviço para a escola como permuta. Então, tem essa participação também. Oi, Xará. Queria dizer que eu adorei a apresentação, foi muito legal e me fez lembrar demais a Escola Comunitária Cirandas, que é onde eu trabalhei. Muito, 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 em muitos aspectos. E eu queria comentar as 2 perguntas que você colocou. Uma em relação à política de bolsas. A gente construiu uma política de bolsas nas cirandas, né? No mínimo, metade das crianças precisavam ser bolsistas, porque um dos pilares da escola era trabalhar a diversidade. E antes mesmo da gente construir essa política, anos antes, eu fui na D&D da Serra, lá em Serra Grande, na Bahia, e a diretora da escola, ela me deu uma lição que eu guardei comigo, assim, que é o seguinte, ela falava assim, olha, você vai construir uma política de bolsas para dar bolsa para quem está duro ou para dar bolsa para quem está dentro de um contexto social que carrega um arquétipo. Então, essa questão arquetípica, ela foi muito norteadora para a gente, assim, porque a gente construiu a nossa política de bolsas com critérios de corte para bolsa integral, para bolsa parcial. A gente contratava 2 pessoas todo ano para fazer entrevistas com todas as famílias para que a equipe não se envolvesse diretamente nessa relação financeira das famílias com a escola, o que foi também excelente. Mas a gente trazia essa orientação, porque você imagina assim, Paraty é um lugar lindo, maravilhoso, as pessoas querem mudar de vida, se mudam para cá e chegam aqui duras achando que vão, sei lá, ganhar dinheiro e matricular o filho na escola. E isso não é bem assim que a banda toca. Enquanto, na verdade, tem muitas famílias daqui, ou que já migraram há bastante tempo, que tem toda uma questão de escolaridade, realmente um arquétipo que a pessoa carrega e que ela sofre o preconceito nessa relação opressores-oprimidos, que era o nosso foco central, né? Então, enfim, se você quiser, depois eu posso compartilhar a política de bolsas, que eu acho que... Mari, super quero. Adorei. Aqui, muito obrigada. Não, isso era muito legal e depois a gente conseguiu mapear essas famílias, fazer mapa de saberes. Então, realmente, era um ponto muito central para a gente trabalhar isso, né? Porque eu acho que nessa educação que é voltada para a vida, né, a gente acaba vivendo uma incoerência muito grande na escola formal, porque a gente traz o saber acadêmico em primeiro lugar, né? E isso vai trazendo essa mensagem
mesmo que subliminar, que esse é o principal saber, que esse é o grande saber, sei lá, enfim. Então, a gente tem que ter esse cuidado na nossa prática mesmo de intercalar esses saberes. E aí, quando você falou de participação, né, aí você falou, nossa, mas eu tô aqui, eu tô 100% dedicada a isso, e a minha vida é meu filho também, né? E eu me vi assim, tipo, vestir a carapuça. E na verdade, antes de eu abrir a Cirandas, eu trabalhava numa escola que é uma escola ainda, meus filhos estudam lá hoje em dia, uma escola Waldorf, que é gerida pelos pais. Né? Então, eu vinha desse modelo, eu trabalhava justamente nessa interlocução entre as famílias, o administrativo e o pedagógico, enfim. E quando a gente foi abrir a Cirandas, eu me inspirei muito na sociocracia, mas a gente não implementou assim a sociocracia direta e reta, até porque eu tenho 1000 questões vividas com a sociocracia, que eu já questiono um monte de coisa. Mas o que eu acho que o principal assim que a gente foi aprendendo ao longo do tempo é ter claro os limites de participação, sabe? Então, assim, até onde eu posso participar, em que momento que essas pessoas que ancoram a proposta mesmo, como suas vidas, como seu mote, que elas possam dar que elas tenham um poder de veto e que, obviamente, só vai ser usado num caso muito extremo, até porque a própria sociocracia ela traz um modelo de liderança que eu acho muito inspirador, que é a questão da liderança legitimada, né? Então, se você começa a ter atitudes que não representam o desejo do grupo que você representa, você perde a sua legitimidade e a sua gestão desanda. E a escola, então, não é essa a intenção, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu brincava que não tem psicotécnico na hora da matrícula, entendeu? Então, todo tipo de gente faz matrícula, né? E mais um ponto que eu queria colocar é que, assim, nessa questão dos pais estarem envolvidos com a escola, a pergunta deve ser, eu também aprendi isso no processo, não é quem quer participar, é quem pode participar. Porque todo mundo quer. Você quer ajudar a escola do seu filho? Claro. Você pode ajudar a escola do seu filho? Bom, aí depende, né? Porque cada um tem a sua realidade, mas essa questão, o que o Rafael falou, isso é muito acolhedor. Então, eu acho que, né, de ter refeição, né, de ter um movimento gostoso. Então, eu vejo que quanto mais a gente construir esse ambiente de acolhimento, e assim, se o pai não conseguiu suprir 100% aquela demanda que ele ia suprir, mas que você acolha mesmo assim, sabe? Tipo, puxa, obrigada por você ter feito essa parte que você conseguiu fazer. As pessoas se sentem convidadas a estar junto, sabe? As pessoas elas participam muito mais porque é legal do que porque tem uma necessidade operacional, sabe? As pessoas elas vão movidas pelo coração para aquela proposta. E aí se elas sentem o quentinho, aí elas querem colar, né? Querem ficar ali e a coisa eu acho que vai puxando assim por um fio do coração, assim, enfim. É isso. Muito grata, Mari. Anotei aqui. Vou pesquisar. Viu? Muito obrigada. E depois eu quero saber sobre os critérios de vocês para dar bolsas. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? É um universo cria, né, Mari? Nossa, é muito bom te ouvir, porque o que a gente vê em rede social não é nem 1/10 do que acontece aí, né? E dá para ver que vocês estão repensando várias formas, né? Então é um projeto para isso, projeto para aquilo, um projeto para aquilo, e pensando, e pensando, e pensando, e pensando, e pensando. Então foi bom ouvir assim os caminhos. Acho que a gente percorreu vários caminhos importantes de um quintal, assim, né? De partes burocráticas, então você trouxe coisas muito importantes que eu acho que é importante a gente trazer nesses encontros também da questão da legalização e de como fazer, que caminhos e como se fortalecer, né? Porque às vezes acho que
acaba acontecendo isso com os quintais, né? De ir se enfraquecendo por questões jurídicas que, né, se a gente não desmistificar e se aproximar, mais assusta do que fortalece, né? De não, isso eu vou bancar. Então, adorei sua apresentação, adorei ouvir também o relato de um quintal escola, né? Porque acho que a gente tem essa inquietação, será que os quintais tendem a virar escolas, né? A Carol traz bastante essa pergunta, assim, e se vira como que faz para manter a essência também, né? E não se distanciar. Então, foi uma aula em vários aspectos. Obrigada, Mari. Posso fazer mais uma pergunta? Claro. Dá Ju, licença. eu que agradeço. É o Rafa, né? Isso. A minha pergunta é no sentido de... primeiro, há uma regulamentação dos quintais como espaços de educação no Brasil? Isso é uma pergunta que é de ignorante mesmo, porque eu estou entrando no conteúdo escola e transformando a minha escola num quintal, né? Principalmente de educação infantil. Estou priorizando a minha área de floresta para abordagem quintal, abordagem nesse aspecto. Essa é uma questão. Se há uma regulamentação para os quintais educativos pedagógicos e quais, se puder compartilhar, eu gostaria de me inteirar. A pergunta para a Mari, que eu gostaria depois de fazer para cada uma, assim, nas reuniões, nesse período de pandemia, é se o protocolo de biossegurança da unidade, se fez algum regramento, alguma regra para o uso dos espaços exteriores, dos espaços ao ar livre, se há alguma regra, né? Aqui o que eu estou tentando fazer, o mínimo, é que todos tenham o seu bastão mágico, que é um bambu, e uma capa de superpoderes, baseado no trabalho do Cabelo com a Fernanda Zebrini, porque a capa dá aquela extensão, né, de distância. Então, esse é o mínimo para brincar com distância, mas também há outros, né? Subir para um lado da trilha e descer pelo outro lado da trilha, os círculos grandes no pátio para eles terem noção de distanciamento, né? Então, porque aqui também é uma área gigantesca ao ar livre, né? Então, é fácil ter poucas regras e muito eficientes. No CRIA, como é que seria? Tem essas regras de utilização do ar livre? Ô, Mari, vou só te pedir um favor. A gente costuma fazer o encontro até 4h20, 4h30, né? E são 4h45. Então, se você puder ser objetiva, só para as pessoas não começarem a ir saindo e a gente não fechar, tá bom? E aí depois a gente aprofunda no grupo, você pode mandar um áudio. Tá ótimo. Bom, vida normal, temos regras de uso do nosso quintal. Assim, as crianças podem usar sempre que tiver um adulto podendo estar presente no ambiente. E não necessariamente no lugar onde a criança está. O adulto pode estar no lugar onde a criança esteja no campo de visão. Mas para essa volta, a gente está pensando justamente nesses núcleos que eu falei de grupo de no máximo 6 crianças, e que esses núcleos vão usar os espaços alternadamente. Mas a gente não vai impedir que as crianças se encontrem, brinquem juntas. Essas regras de distanciamento físico, para a gente está preferindo cuidar da transmissão que o adulto, né, sabe se proteger, porque a gente está muito baseado na pesquisa de pediatras, a doutora Lívia Esteves, depois se você quiser procurar no Instagram, chama Pediatria Lívia Esteves, ela tem feito muita pesquisa sobre o assunto, e a transmissão entre crianças é muito baixa, e a gente está confiante de que nós adultos vamos tomar as medidas, né, para esse contágio não acontecer com a gente, porque nós somos alvo maior do vírus do que as crianças, mas a gente vai manter as crianças brincando e se encontrando nesses pequenos núcleos. É isso. Tentei ser o mais rápida possível. E acho que é isso, o grupo de WhatsApp tá lá também, se alguém tiver dúvida, a Mari tá sempre ali super atenta, respondendo tudo, né? Então, acho que é por aí. A Ana Carol precisa da sala, do Zoom. Isso. Claro. Para fechar, Rafa, mas eu também te falo para cada quintal não tem uma lei que rege, porque a gente também ainda a gente se define em várias, cada quintal tem se definido de uma forma.
vale a pena dar uma olhada assim nas reuniões em que cada quintal se apresenta e vai se enquadrando, inclusive, juridicamente, numa descrição, e aí ele responde a essa descrição. Então, por exemplo, tem o Voador é um hotel, então ele já abriu atendendo a legislação e as orientações de retorno de um hotel. Quem é escola vai responder a escola. Tem gente que é centro cultural e tem respondido às orientações do município, né? Do estado, enfim. Então vale a pena dar uma percorrida ali nas reuniões, dar uma espiada, cada um tem se orientado de uma forma. Mas Bom, agradeço muito. Preciso falar mais, né, disso. E podem me procurar. Muito, muito, muito grata. Grata a você. Valeu, Obrigada, Mari, Carol. uma delícia estar contigo, um prazer. Também, muito. Saudades. Beijo, gente. Beijão, gente. Obrigada, Ana Carol. Obrigada, Ana Imagina, Carol. beijo, gente. Valeu, Cá.